Oi, pessoal. Tem essa ideia, né, que o Karl Barth e a Karen Stetina comentam, que todo mundo faz teologia. Quer a gente saiba, quer não. Exato. A questão, então, não é se a gente faz, mas como fazer bem feito, né? Pois é. E ler teologia, nossa, pode parecer um negócio meio assustador. A Stetina mesma conta que ficou perdidinha lendo Santo Agostinho da primeira vez. Sim, sim. E é bem por aí que a gente vai hoje. Vamos mergulhar nos trechos do livro Como Ler Teologia, da Karen Stetina. A ideia é, desvendar as ferramentas práticas que ela oferece pra gente ler teologia de um jeito mais esperto, mais engajado, sabe? Uhum. Não é só pra juntar informação, não. É pra conseguir discernir o que é verdade e o que é sabedoria ali no meio. Perfeito. Então a nossa conversa vai ser em cima desses pedaços da tradução brasileira do livro dela. É tipo um guia pra gente encarar esses textos com mais confiança, sabendo o que procurar. Ela começa com um ponto que eu achei fundamental. A preparação. Oração e mergulhar na escritura. Ela até cita o Salmo 1. É quase como, sei lá, amolar a faca antes de usar. Isso. E tem uma analogia ótima que ela pega do Tim Challies, o caixa de banco que estuda nota verdadeira para na hora saber qual é a falsa. Prepara o olhar, o discernimento. Me lembrou o lema da reforma, né? Ad fontes. Exatamente. Voltar às fontes. E essa preparação já encaminha para os primeiros passos que ela descreve no capítulo 3. Antes mesmo de abrir o livro e ler, ela fala para a gente analisar as coisas em volta do texto. Tipo a capa? A capa, o título, o subtítulo às vezes. Um subtítulo já entrega muito, como no livro da Fiorenza, que sinaliza uma pegada feminista. Quem escreveu? É o Fred Sanders. A gente já espera algo sobre Trindade. Qual a editora? A IVT Academic tem um foco. Já a Viking, uma editora secular, tem outro. Faz sentido. A data. Ler Atanásios lá do século IV é uma coisa. Ler um teólogo de hoje é outra. Até aqueles comentários na contracapa, os endorsements, dão pistas. Não é frescura. É entender o paratexto. Sacar com quem a gente está começando a dialogar ali. Ela usa o exemplo daquele livro Divine Foreknowledge, For Views, para mostrar como juntar essas peças todas. Entendi. É como dar uma olhada no mapa antes de sair andando. E falando em mapa, tem o contexto, né? Ela usa aquela história engraçada do poema do Robert Frost, The Road Not Taken. Ah, sim. Muita gente acha que é um hino para o individualismo, mas parece que era uma piada interna dele com um amigo. Mostra demais como é crucial entender o Sitz in Leben do autor. Nossa, total. O Sitz in Leben, quer dizer, o cenário social, histórico, religioso onde o autor estava inserido. Qual era o objetivo dele ao escrever aquilo? Às vezes está claro, outras, a gente tem que fuçar um pouco. Tipo as várias edições das Institutas do Calvino, que ele foi aumentando, né? Aham. E os pressupostos, aquela briga famosa do Lutero com os Zwinglios sobre a ceia. Não era só sobre o pão e o vinho em si, mas sobre o lugar da razão na fé. Entender de onde cada um partia muda completamente a leitura da discussão. Tá, entendendo o contexto, a gente precisa sacar a abordagem do autor, o que a Stetina chama de arcabouço teológico. Achei ótima a analogia que ela faz com a pintura do Picasso, Garota em Frente ao Espelho. Tem que entender o estilo do pintor, né? Exato. Qual é o tema principal ali, o que ele está tratando? E que tipo de teólogo ele é? Sistemático, bíblico, histórico, prático. O gênero do texto também. Um sermão se lê diferente de um tratado, né? Ou de uma sátira, tipo as do Erasmo. E o método, o como ele constrói o argumento. Uhum. Pensa no Jonathan Edwards. O jeito dele escrever nos sermões, tipo, pecadores nas mãos de um Deus irado, é bem diferente dos tratados mais filosóficos ou da narrativa pessoal dele. É o mesmo cara, mas com ferramentas e objetivos diferentes em cada texto. E a base disso tudo? Onde essa estrutura se apoia? Aí entra a questão das fontes que o autor usa, né? Fundamental. A Stina nos guia a perguntar que fontes ele está usando. É a escritura, a tradição da igreja, a razão, a experiência. Tem aquele modelo, o quadrilátero wesleyano, que tenta juntar essas quatro. Sei. Escritura, tradição, razão e experiência. Isso. Mas o mais revelador, muitas vezes, é ver como o autor organiza isso. O que tem mais peso para ele. Onde está a autoridade final ali. Isso diz muito. Certo. Com esse mapa todo na mão, a leitura vira uma conversa, né?
O Erasmo já falava pra gente rabiscar os livros, dialogar com eles. Exatamente. Uma leitura ativa, né? A gente precisa caçar a tese principal. Qual é o grande argumento que o autor quer defender? O Milton, lá no Paraíso Perdido, ele queria justificar os caminhos de Deus para os homens. Essa era a tese dele. Uau! Quais são os pontos-chave que ele usa para defender isso? E olha, muita atenção aos termos-chave. Uma palavra como evangélico, por exemplo, nossa, pode significar coisas bem diferentes dependendo de quem usa e quando usa. Tem que entender o sentido naquele autor, naquele contexto. Não adianta só ir no dicionário de hoje. O sentido na reforma é um, o uso popular hoje no Brasil pode ser outro. Entendi. E depois de ouvir bem, de tentar entender o autor nos termos dele, vem a avaliação. Mas como fazer isso sem ser só impor o que a gente já pensa? Ótima pergunta. A avaliação, para Estettina, vem depois desse esforço de escuta atenta. Primeiro, a gente avalia a coerência interna. O argumento dele faz sentido em si mesmo? Depois, a veracidade. E aí o critério principal que ela aponta é a escritura. Ela até compara o uso profundo que o George Herbert faz da Bíblia com o jeito que ela considera problemático da Mary Baker Eddy usar. E muito importante, o significado prático. Qual o valor daquilo? Como aquele texto nos ajuda a conhecer melhor a Deus, a viver a fé de um jeito mais real. Como Paulo fala em Romanos 12 sobre ter a mente transformada. O Tony Merida diz que a teologia tem que mexer com a nossa biografia. A Kelly Kapic insiste naquela pergunta, e daí? Qual a consequência disso para a vida? A teologia tem que nos mover para algum lugar. Faz todo sentido. E para fechar, a Estettina cita o Tim Keller, dizendo algo bem interessante. Ler muitos autores, mesmo os que a gente discorda, ajuda a gente a achar a nossa própria voz teológica. Então, essas ferramentas dela não servem só para entender os outros. Elas acabam ajudando a gente a entender e articular melhor a nossa própria fé. Isso deixa a gente pensando, né? Como será que usar essas ferramentas, sempre investigar contexto, fonte, argumento, avaliar com critério numa variedade de leituras, principalmente naquelas que dão uma sacudida na gente, pode não só informar, mas de fato moldar nossa forma de entender e falar da fé, ajudando a gente a ser teólogos mais sábios e mais conscientes no dia a dia.